Queria falar rapidinho, só um pouquinho, como que o ouvido humano, que é o instrumento que a gente tem para ouvir, né? A gente está falando de som, então o que importa é o que a gente ouve, como que ele se comporta e como é que se dá esse mecanismo da audição, só para criar uma base e para a gente estabelecer alguns parâmetros. O som, ele se transmite, ele é transmitido, na verdade, né? O som, ele é transmitido por vibração de matéria. O que seria isso? Eu estou falando aqui, as moléculas de ar na minha frente se movem de acordo com o que eu falo. Lá na outra ponta, as moléculas vêm vibrando. O meu ouvido, ele tem uma membrana chamada de tímpano. Essa membrana vai vibrar de acordo com a vibração do ar que está chegando no ouvido. Depois do tímpano, o meu ouvido tem alguns mecanismos que transformam essa vibração em impulso elétrico, e esse impulso elétrico é que chega até o nosso cérebro para poder decodificar e eu entender aquilo que está sendo falado ou aquilo que está sendo tocado. Então é bem simples. Na verdade, não é bem simples. Eu estou tentando fazer isso simples. É muita coisa, mas de uma forma resumida é isso. Eu falo, o ar vibra, ou eu toco um instrumento, o ar vibra, o meu tímpano detecta essa vibração, os mecanismos transformam essa vibração num impulso elétrico e esse impulso elétrico ele é decodificado pelo cérebro e eu consigo entender aquilo que está sendo falado e o ciclo se fecha. O ouvido humano, ele tem a capacidade de detectar essas vibrações de 20 Hz até 20 mil Hz. O que é esse Hertz? Esse Hertz é a unidade de medida que vai dizer quão rápido está sendo essa vibração de moléculas. Quanto mais rápida for essa vibração, mais alto é o valor em Hertz. Então eu disse, o ouvido humano de 20 Hz a 20 mil Hz. Quanto mais rápido as moléculas vibrarem, mais alto é o valor da frequência e mais agudo é o som. É fundamental você entender isso. 20 Hz, vibração lenta de ar, sons graves. 20 mil Hz, vibração bem rápida das moléculas de ar, sons bem agudos. É claro que esse negócio dos 20 aos 20 mil acaba sendo um pouco teórico. A gente, nem todo mundo, né, não é 100% dos seres humanos que vão ter essa capacidade de ouvir de 20 a 20 mil. Às vezes a gente acaba ouvindo de 40, de 35 até 15 mil, 16 mil. Isso varia muito de pessoa para pessoa, varia muito do cuidado que a pessoa teve com a audição, varia muito com a idade da pessoa, porque à medida que o tempo vai passando, a nossa audição acaba diminuindo em qualidade. Mas, teoricamente, 20 a 20 mil. Também é importante eu saber disso, porque os equipamentos de áudio, todos eles são prescritos para trabalhar nesse grupo de frequências, de 20 a 20 mil Hz. Então lembre, 20 Hz, vibração bem lenta do ar, sons graves. 1000 Hz, eu estou ali no meio do caminho, a vibração já é bem um pouquinho mais rápida, o som é mais no médio. E 20 mil Hz, 15 mil Hz, 10 mil Hz, vibração bem rápida, som agudo. Só para você ter um pouquinho de noção, eu vou tocar agora algumas poucas frequências para você poder ter uma ideia do que significa esse valor de frequência e o som que isso proporciona. Isso que você vai ouvir agora é 150 Hz. Veja que é um som grave, com clareza, mas é essa altura aí mais ou menos que você está ouvindo. Isso é 150 Hz. Agora você vai ouvir 500 Hz. Veja que o 500 Hz já é mais agudo do que os 150 Hz. Então eu estou subindo na minha escala, na minha... como é que a gente chama isso? Daqui a pouco eu lembro. Vamos seguir. 1000 Hz. Veja que o 1000 Hz já é mais alto do que era o 500 e mais alto ainda do que era o 150. Quando eu digo alto, não é em volume. É que quando a gente vai do grave para o agudo, a gente sempre diz que a gente está
levantando, a gente está subindo em termos de frequência. Então, por isso que ele é mais alto. Se você tivesse uma escala que é 20 mil, eu estaria subindo. Por isso que eu usei essa palavra alto. 5.000 Hz. Veja que já começa a ficar até um pouco estridente. Esse é o som de 5.000 Hz. Assim como para o pianista é importante decifrar as notas, o dó, o mi, o sol, o lá, para o técnico de som é bastante importante ele conseguir conhecimento do que soam as frequências. O que significa eu dizer que eu estou trabalhando com 10.000 Hz, ou estou com sobra de 150 Hz, ou estou com falta de 1.000 Hz. É importante a gente ter mais ou menos isso claro na cabeça para eu poder saber o que eu preciso fazer na mesa de som quando eu estou atrás dela. Então eu ouço determinado som, determinada voz, e eu consigo detectar que naquela voz está faltando médio. O médio, como eu citei rapidinho aqui, é ali a região dos 500, dos 1.000 Hz. Então eu preciso começar a me familiarizar com essas frequências para eu poder saber aquilo que eu preciso acrescentar ou tirar na hora que eu estiver equalizando determinado instrumento. Vou falar um pouco mais de equalizador, não se assusta não que daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro para você. Essas frequências todas que eu mostrei são algumas. Na internet não é difícil você encontrar exemplos, amostras de muito mais frequências, de 200 Hz, de 250 Hz, de 3.000 Hz. E aí é importante você gastar um tempinho ouvindo essas frequências. É um pouco chato, é um pouco mal, às vezes até dá uma doidinha no ouvido, mas de vez em quando vai lá para você poder criar essa referência na sua cabeça do que é que você vai trabalhar. O ouvido humano tem outra característica que é interessante eu falar aqui. O ouvido humano não é linear. O que eu quero dizer com isso? O mesmo volume que eu ouço os 5.000 Hz, o volume que eu ouço 5.000 Hz acaba não sendo o mesmo que eu ouço às vezes os 150 Hz. Por que isso? Quanto mais alto o volume do som eu tiver, mais presença de graves eu vou ter. Tá? Então, repetindo, se eu estou com o volume em 20, eu tenho um equilíbrio das frequências que é detectado pelo meu ouvido. Se eu subo esse volume para 50, eu vou ter uma sensação maior de grave do que eu tinha no volume 20. Por que isso é importante? É claro que isso é um estudo, existe uma tabela que representa isso que eu estou te falando, mas o que importa para a gente nesse nível de palestra que a gente está tendo, de videoaula, é o que eu uso com esse conhecimento. É fundamental que eu faça o ajuste do som, quando eu estiver preparando o som do meu culto, já no volume que eu vou usar durante a programação. Se eu fizer esse equilíbrio do som com o som muito alto ou muito baixo, pode ser que na hora que eu vou usar o culto no volume médio, pode ser que na hora que eu vou usar o som no meu culto no volume médio, eu tenha falta de grave ou excesso de grave, principalmente dos graves. Então a dica fica, resumidamente, a dica é a seguinte: faça o ajuste do som do seu grupo, do seu quarteto ou da programação da sua igreja, já no volume aproximado daquilo que você vai usar durante a programação. É muito comum, eu já tive essa fase na minha vida, que o grupo vai cantar no domingo à noite. Aí de tarde a gente vai para a igreja um pouco mais cedo para fazer a famosa passagem de som, que é o ajuste das coisas. A gente está sozinho na igreja, não tem público, a gente acaba querendo ouvir mais o som, então a gente levanta o som, faz a passagem de som num volume muito alto. É legal, na hora todo mundo gosta, porque o som impressiona e tal. Só que chega na hora do culto, eu preciso voltar para um volume ideal, e aí o meu som fica sem peso, fica meio xoxo, sem graça, fica fraquinho. Então esse é o cuidado que você tem que ter. Faça a passagem de som no volume que você vai usar durante a programação. Agora, isso me traz uma outra pergunta. Qual é o volume que eu tenho que usar? É claro que não existe uma regra, não existe uma coisa que eu falo assim, esse é o volume ideal e você só deve usar esse. O que acontece com o nosso ouvido quando ele está exposto ao som? O ouvido é um músculo, assim como o meu bíceps é um músculo, assim como minha perna tem o quadríceps, que é um outro músculo. Todo músculo se cansa.
Então, dentro do meu ouvido, ele não é o ouvido em si que é o músculo, mas existem músculos envolvidos. Se eu fico muito tempo exposto a um som muito alto, o meu ouvido começa a se cansar. E isso é a fadiga auditiva, que é um risco que a gente está sempre correndo no nosso dia a dia. O ouvido funciona da seguinte maneira. Se eu tenho um som muito alto, eu posso ficar exposto poucos minutos a esse som sem começar a ter fadiga auditiva. Se eu fico exposto a um som bem baixinho, é claro que esse tempo que eu posso ficar exposto antes da fadiga vai aumentar muito. Qual que é a manha? É encontrar qual que é o volume ideal para que eu não tenha fadiga auditiva durante a programação que eu vou ter, porque essa fadiga auditiva vai me levar à distração, vai me levar a uma possível dor de cabeça, além de danos muito maiores. Vou abrir um parênteses aqui, que é o seguinte, a fadiga auditiva, ela lentamente pode começar a levar você à surdez. Os neurônios são células que compõem parte do nosso mecanismo de audição. Os neurônios são as células nervosas que não conseguem se regenerar. Então, se você mata um neurônio, você está perdendo para sempre aquele neurônio. Quanto mais dessas células você perde, mais audição você também perde. Não significa simplesmente que você vai ficar surdo, mas significa que você vai começar a ficar menos sensível a determinadas frequências, principalmente as frequências agudas. Então é fundamental na sua sonorização, no seu trabalho como técnico de som, cuidar muito com o volume da apresentação que você vai colocar para as pessoas na igreja. Porque você pode, nesse momento, estar sendo responsável por uma possível surdez das pessoas que frequentam a sua igreja. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Qual é um volume que a gente consegue ficar durante as 3, 4 horas do nosso culto exposto, sem correr risco de estar estragando a nossa audição? É aconselhado que a gente mantenha de 75 a 80 decibéis a média do volume do nosso culto. É claro que em algum momento, o final de uma música, existem músicas apoteóticas, onde os instrumentos crescem muito, pode ser que dê um pico de 90, 95, até 100 decibéis, mas é um pico. Logo o som vai voltar para o lugar de conforto. O sermão, que é uma coisa que acaba gastando aí um tempo grande, não é bom que eu fique com um sermão muito alto, porque como eu disse antes, isso vai me causar fadiga auditiva, mas num nível ainda menor. Eu vou começar a me cansar, eu vou começar a perder a atenção do público e as pessoas vão começar a ficar distraídas, não prestando atenção na mensagem, que é o mais importante que a gente vai ter na nossa igreja durante os cultos. Então, de 75 a 80. Eu preciso comprar um decibelímetro para ter essa noção? De certa forma, sim. Se você não tem como, tenta ter bom senso. Tenta ter bom senso. Qual que é um volume que não me incomoda? Conversa com pessoas-chave da sua igreja. Conversa com as pessoas que sentam lá no primeiro banco, conversa com pessoas que sentam lá no último banco. Depois de um culto, fala assim, como é que estava o som para você hoje? Estava bom? Ah, estava um pouco alto. Aí você vai e conversa um pouco com a pessoa que está lá no fundo. Estava bom? Estava bom, estava gostoso. Se estava gostoso para quem estava no fundo e estava um pouco alto para quem estava lá na frente, no próximo culto, trabalha um pouquinho mais baixo, porque dessa forma você vai conseguir um pouquinho mais de uma média interessante, que é o que realmente importa. O culto é uma coisa... tem vários momentos informais, tem vários momentos muito formais e de muita reverência, e é importante que você consiga que o som entre nessa equação sem se transformar num problema. Eu costumo dizer que som é juiz de futebol. Se ele não aparece durante o jogo, ele fez um ótimo trabalho. A gente tem que ser esse juiz de futebol também. O técnico de som, ele não deve aparecer, seja com volume alto, seja com algum defeito, alguma microfonia, que são coisas que eu vou falar durante a videoaula. Mas procure ter um som que agrade a sua igreja em volume. Nada muito alto, nada muito baixo. É claro que a reverência da igreja vai ser fundamental para isso, para que o som possa ficar um pouquinho mais baixo. Mas é um conjunto de fatores que, em geral, dirigidos pelo pastor, você vai conseguir transformar o louvor da sua igreja, a adoração ao nosso Deus, um pouquinho mais agradável nesse quesito que a gente está trabalhando, que é o som.